E aqui embaixo no chão aqui tem umas formigas que estavam dispersas, mas eles começaram então a se ajuntar aqui nesse pedaço. Eu queria convidar toda a igreja, os irmãos do louvor, por favor, que todas pudessem se assentar aqui na frente, em nome de Jesus, irmãos. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Nesse momento que estavam aqui as formigas juntas, tinha algumas que estavam separadas. E passou uma formiga maior, Marcelo, que pegou ela, uma asinha delas, e chegou carregando ela para aqui, mais ou menos. Por isso eu convido você que está na casa, você que veio para a casa do Senhor, para que a gente possa estar aqui na nave, na casa do Senhor, dentro, no esconderijo do Altíssimo Senhor, aqui dentro da casa do Senhor. Eu convido as irmãs para que nós possamos estar juntos aqui. Eu sei que está calor, pastor, está quente, mas deixa eu falar uma coisa: o inferno é pior. Então vamos adorar o Senhor, vamos chegar na casa do Senhor, vamos nos assentar, vamos nos ligar. A palavra fala que tudo que ligado na terra será ligado no céu. Vamos nos unir ao céu nessa hora. Esquece o calor, deixa o calor. Também estou aqui, estou rolando já, mas vamos adorar o Senhor, porque aquela que estava dispersa aqui sozinha, a maior veio, arrastou ela para cá, perto do pé de Marcelo aqui. Então vamos estar juntos para glorificar o nome do Senhor. E agora, para aprender do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo e Deus amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder estar na Tua casa, Senhor. Essa casa, Pai, que é chamada casa de oração, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, nessa hora, Pai, intervir dos altos céus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa adoração, que o nosso louvor, Pai, ainda que com poucos, Pai, ele possa ter chegado até o Teu trono de graça, Senhor. Porque o intuito, Pai, de estarmos aqui na Tua casa para bendizer o Teu nome, é para Te adorar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E aprender mais e mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu te entrego a vida do Teu servo nessa hora, Pai amado e santo. Que o Senhor venha, Deus, iluminar a sua mente, todo o seu coração, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ele venha bradar os olhos do Senhor nessa hora, ele venha falar, Deus, através do Teu servo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já preparou, Pai, para falar a cada um de nós nessa noite. Então, Deus, usa, Pai, como apenas um 10 escritor nessa noite, Pai, todo esse estudo que será dado, Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, para assim, Pai, aprendermos mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque lá fora, Pai, fora da Tua presença, Senhor, o inimigo, ele vem, Pai, nos arrebata, Senhor. Mas na Tua presença, ao Teu lado, junto do Senhor, Pai, como nós louvamos, Senhor, Deus, aí não tem como, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Deus, fala conosco nessa hora, e que possamos ser como filhos e filhas obedientes nessa hora, Pai, que ouvem e guardam, Pai, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja com Teu servo, Pai, mais uma vez eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Falou no cordeiro com a paz de Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro, por gentileza, em Filemão. Aí, de repente você pergunta, qual capítulo, pastor? Só tem um. Não, só tem um capítulo. Qual capítulo? É difícil. Filemão, antes de Hebreus, depois de Tito. Todos, amém? Diz assim a palavra do Eterno:
Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arque, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora, e a ti e a mim, muito útil. Eu te mandei, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, outra tradução, escravo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Sim, irmão, eu regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúde também Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, amado. Amado, essa carta aqui ela foi escrita aproximadamente 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo ele se encontrava encarcerado na sua primeira prisão, uma prisão que era domiciliar. E antes dela, o apóstolo Paulo, como mensageiro e pregoeiro do Senhor, e como conversara com Levi ali atrás, um semeador do reino de Deus, um homem que semeava a palavra em vários terrenos. Essa carta é uma das 4 das quais foram geradas na prisão do apóstolo Paulo. Então isso aqui, amados irmãos, já me ensina algo. Nós vamos aprender muito com essa epístola aqui. Já me ensina algo. Às vezes, nos nossos piores momentos, são onde nós podemos gerar as coisas mais profundas em Deus. E isso significa que às vezes você pode estar vivendo o seu pior momento da sua vida, na vida emocional, na vida profissional, na vida familiar,
um momento em que você derrama lágrimas, um momento em que você se encontra em tristeza, um momento em que você se encontra demasiado sentindo-se afastado de Deus ou distante do Senhor. Mas é nesse exato momento em que, pelo poder do Espírito Santo, você gerará coisas profundas que irão edificar outras vidas pelo poder do Espírito Santo. Por exemplo, é um texto que eu amo da palavra de Deus, do profeta Isaías 49:15, que ele diz assim, 14:15. Ele diz assim: mas Sião me diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu-se de mim. Então Sião significa Judá. O povo está falando, o Senhor me desamparou. Paulo poderia estar dizendo isso. Poxa, eu prego, eu evangelizo, eu sou um missionário, eu opero maravilhas, milagres, prodígios, eu sou um apóstolo do Senhor, tive um encontro com o Messias e hoje me encontro encarcerado, preso, limitado, cerceado de fazer aquilo pelo qual eu sou chamado. E por que isso me sobreveio? Será que o Senhor me desamparou? Esqueceu-se de mim? Será que Ele não vê a minha causa, a minha demanda? Será que Ele não olha o quanto eu estou sofrendo? O quanto estou derramando lágrima? Olha essa crise, olha esse caos, olha esse ambiente. Por que Deus esqueceu-se de mim? Mas Paulo ele não fica assim, amados irmãos. Nós devemos mudar a nossa perspectiva. O próprio apóstolo Paulo ele diz assim em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o que eu quero te ensinar essa noite pelo poder do Espírito Santo, tire os olhos da crise, tire os olhos do caos, foque seus olhos no Senhor, foque seus olhos no Altíssimo. Ele tem o poder de mudar o quadro da sua vida, Ele tem o poder de transformar o lamento em baile, a tristeza em alegria. Então Ele é poderoso quando nós mudamos a nossa perspectiva. Então o apóstolo Paulo, a respeito de estar cerceado, ele não olhava para a sua limitação, porque ele entendia que a mensagem era maior do que o mensageiro. Ele entendia que o mensageiro poderia estar limitado, mas a mensagem não. O mensageiro poderia estar preso, mas a mensagem não. Então ele entendia que havia pessoas que necessitavam dele, a despeito dele estar ali, limitado, cerceado, mas produzindo para Deus. O fato de repente o mensageiro estar com algum problema não significa que Deus não te usa, que Deus se esqueceu de você, que você não tem autoridade para pregar, que você não tem autonomia para orar. Porque muitas vezes nós que pregamos nos encontramos dessa maneira: poxa, estou enfermo, como é que eu vou orar por um enfermo se eu estou enfermo? Como é que eu vou dar um conselho se eu preciso nesse exato momento? Mas Paulo ele não enxerga assim. Ele se coloca à disposição do Senhor para produzir em Deus. E a sua produção logrou êxito, amado. Ele evangelizou em Filipe, Colossos, Filipenses, Efésios, foram as suas epístolas, escritas na prisão, escritas no cárcere. Vê os cantores, compositores, as canções mais eternas e profundas, a maioria delas construída em lágrimas, em dor, em luta, mas que se tornaram um instrumento de edificação para várias outras pessoas. Então nós devemos pegar às vezes as nossas lutas e adversidades e usá-las para transformá-las em bênção. José foi assim. E a Bíblia diz que Deus transformou o mal que fizeram a José em bem. E você não vê em nenhum texto José murmurando, José reclamando, mas entendendo que o Senhor tinha o governo da vida dele. E eu tenho essa convicção, amado, de que o Senhor governa na nossa vida. Essa carta aqui, amado, a despeito dela não ter nem cunho doutrinário, é a única carta que Paulo não tem nenhum cunho doutrinário. Paulo não fala nem da morte, nem da ressurreição de Jesus. Paulo não fala de justificação. Paulo não fala de expiação. Paulo não fala nada disso. Aí eu te pergunto, por que o apóstolo Paulo não escreveu essa carta a Filemão, sendo que, haja vista, a igreja se encontrava na casa de Filemão? Filemão era um homem sucedido, bem sucedido, rico, abastado. E possivelmente na viagem de Paulo a Colossos,
ele se converteu, ele recebeu a Cristo. Aprendo outra coisa: não devemos olhar pessoas de condição A ou de condição B e falar, esse precisa de Jesus, esse aqui não precisa, esse aqui eu prego, esse aqui não prego. Não, Paulo pregava para rico, pregava para pobre, pregava para enfermo e para curado, pregava para servo e para livre. Paulo pregava para todos, irmão. E às vezes nós temos limitação. Eu vou falar para ele, em condição ele é rico, ele não precisa de nada, ele precisa de Jesus, amado. Ele precisa de Cristo. Se não tem Cristo, não tem nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tiver Cristo, não tem nada. Então Paulo ele me ensina isso aqui também. Pregar para qualquer classe social, pregar para qualquer pessoa, pregar para uma pessoa na condição de rua, mas também pregar para um juiz, pregar para um policial, mas também pregar para um bandido. Então Paulo não tinha essa condição de pregar para qualquer pessoa. E Filemão foi esse homem aqui, bem sucedido, rico, abastado. Todavia, olha que situação, mas que interessante. A escravidão era algo comum no período romano, no Império Romano. E Filemão, como grego e fazendo parte do Império, ele tinha escravos a seu poder. Você não vê um texto, Paulo, criticando a escravatura. Interessante isso, né? Interessante isso. Paulo não se mete nessa questão, nessa demanda. A despeito de ser uma coisa abominável, Paulo ele se preocupava única e exclusivamente com a salvação das pessoas. E ele não se mete nessa seara da escravidão, se é certo, se é errado. Ele simplesmente se colocava como pregador da palavra. E essa carta aqui, acredito eu, que o motivo pelo qual ela não tem nenhum cunho doutrinário, porque nós somos especialistas em saber e somos ineficazes em viver. Paulo queria que Filemão colocasse o que ele aprendeu em prática, porque é muito bonito falar de perdão, agora a questão é viver o perdão. Então a gente conhece o perdão, conhece que devemos amar, conhece que a gente deve reconsiderar a falha alheia. Agora a questão é, quando alguém te fere, alguém te machuca, aí é que você vai colocar isso daí em prática. Então Filemão precisava aprender isso. Aquilo que ele entendeu intelectualmente, espiritualmente, ele iria agora colocar em prática a eficácia do perdão. Então note aqui, vamos devagarzinho, versículo a versículo, versículo 1 a 3. Note que Paulo não tem problema em falar sua condição. Ele diz Paulo, a palavra Paulo aqui é pequeno, já demonstra humildade. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Olha que interessante, amado. Paulo entende, sabe o que? Ele está falando, eu não sou preso do império, eu não sou preso desse mundo, não é Satanás que me encarcerou, não é os demônios que me limitou, não é Satanás que colocou essas enfermidades em mim, não, eu não pertenço a ele, eu pertenço a Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo, eu me submeto a Cristo, eu estou sobre a tutela de Cristo, não é do Império Romano. Isso aqui é interessante, amado. E ele diz, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. A palavra Filemão, o nome de Filemão, demonstra a essência do caráter de Filemão. O nome Filemão significa gracioso, afável, aquele que beija, hospitaleiro, amável. Então, Filemão era essa pessoa cativante, amado, que as pessoas tinham desejo de estar perto, aquela pessoa que agregava, que trazia, que unia, igual o pastor Jorge fez aqui. Ele viu aqui no Espírito as formigas dispersas, e pelo Espírito ele foi e trazer. Filemão era assim. Filemão, quando recebeu a Cristo, ouviu a mensagem da cruz, ele falou, eu não posso ficar para mim, eu não posso simplesmente reter e ficar com essa mensagem. Ele começou a trazer pessoas para perto e manifestar esse amor, esse carinho, essa graça. Mas irmãos, amar quem nos ama é mole. Abraçar quem de fato quer nos abraçar é mole. Sorrir
para quem devolve um sorriso para a gente, é mole. Quero ver amar o inimigo. Quero ver amar quem nos faz mal. Então Filemão, ele estava vivendo isso. Ele era assim, amável, doce, agregador, aquele que une, aquele que traz, aquele que atrai. Mas agora ele vai experimentar talvez uma das maiores dores. Então o nome dele significa isso, uma informação importante. E diz a característica dele, o quê? Nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia. Há quem diga que Áfia pode ser a esposa de Filemão. O nome dela significa frutífera. Uma mulher que produz. Uma mulher que faz crescer, multiplicar. E Arquipo, há quem diga nos estudos que pode ser um filho de Filemão. Nosso companheiro e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo se encontrava assim, preso, limitado. Eu sou um prisioneiro, mas não do império. Eu sou de Cristo. Essa informação, a guisa de informação que o apóstolo Paulo estava preso, se encontra em Atos 28, 30 e 31. Olha como é que ele se ocupava na cadeia. Se você for rápido de endereço, pode ir. Se não, escuta o texto. Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, e sem impedimento algum. Ele ficou retido ali, preso, na sua própria casa. Ele tinha até uma certa liberdade de receber visitas, e ele tinha liberdade ali de pregar as coisas concernentes ao reino de Deus. Isso aqui fala do poder e da liberdade que a palavra de Deus ela tem. O profeta Isaías, ele diz assim, Isaías 55, 10: assim como desce a chuva leve do céu e rega a terra e dá semente ao semeador e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá o que lhe apraz. Então o poder da palavra de Deus é quando ela vem, amados irmãos, ela não vem em vão. Ela vai operar algo. Ela vai encontrar alguma morada. E ela tem essa liberdade de curso de operação. Ela vai aonde ela quer, da maneira que ela quer, no terreno que ela quiser. Ela tem essa liberdade. Eu entendi pelo Espírito que o apóstolo Paulo diz: eu estou preso, mas a palavra não. Eu estou limitado, Deus não. Eu não tenho condições de ir, Deus tem condição de fazer. Então Paulo, ele nos ensina isso aqui. E mostra como o organismo vivo que é a igreja do Senhor, ela tem os seus membros que operam, que produzem, que cooperam, cada um da sua maneira, com a sua qualidade, o seu talento, o seu dom. E ele fala isso aqui de Filemão, amado. Diz que ele é nosso cooperador, colaborador. Filemão simplesmente não era, amados irmãos, um cristão nominal. Filemão era um cristão atuante, participativo, que se envolvia. Eu não sei se foi o obreiro Fernando que falou isso, ou o pastor Jorge que falou essa diferença de ser participativo. Eu lembro muitos servidores que falou sobre isso, de se envolver. Eu falei certa vez porque eu vi até numa pregação nisso. O pregador falava que quando a gente está envolvido é aquele que mas está por fora. Ele não está no centro ali da atenção da situação. Ele está totalmente por fora, participa, aquela coisa toda, mas não está inserido mesmo naquilo pelo qual que era para ser feito, no caso do Evangelho, a pregação. Está só ali por fora, como fosse uma coisa superficial. Não está no centro. Estômago faço parte. Isso. Estômago faço parte. Filemão não. Ele estava e entendia. Eu faço parte disso aqui. Eu me envolvo com isso aqui. Eu me dou para isso aqui. A despeito da igreja estar na minha casa, estava na casa de Filemão, como está aqui na casa da Marina, de Ismael. Ele entendia que ele era participativo daquilo. Ele fazia parte daquele movimento. Ele era colaborador. Porque nós temos, amados irmãos,
às vezes, a perspectiva de que, não, a igreja é o pastor, a igreja, o culto, é o obreiro, é o diácono, são os músicos. A igreja somos nós, amado. Isso funciona por causa de todos nós, mediante aquilo que Cristo fez. Cada um tem a sua importância, a sua relevância, a sua participação, o seu envolvimento, a sua doação, a sua capacitação, o seu talento. Ninguém é inútil no reino de Deus, amado. Todos são úteis para a glória do Senhor. Então Filemão, ele entendia que ele era cooperador, colaborador, que ele se inseria naquele contexto. Eu faço parte disso. Eu me envolvo com isso. Eu me dou com isso. Eu faço parte desse movimento. Olha que interessante esse texto, 1 Coríntios 3,5 em diante. Quando nós temos essa perspectiva de colaborador, cooperador, nós entendemos que ninguém é estrela, ninguém recebe glória e ninguém está nas luzes da ribalta. Quem é aquele que recebe toda a glória, a honra e é o Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 3,5. Pois quem é Paulo ou quem é Apolo? São ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então o que ele está dizendo é, nós somos um, a igreja, o corpo místico, mas cada um opera da sua maneira. Irmãos, até a sua oração é diferente da minha oração. Até a sua relação com Deus é diferente da minha relação. Você tem uma relação particular, individual. A sua forma de orar, a sua voz, o seu DNA, o seu jeito é único. Então até a sua participação em oração, ela é única. Então tem gente aqui que tem formas específicas de orar, capacidade, dom, talento. Um está no som, um está no violão, um está na voz, um ensina, outro discipula, um visita, outro liga, outro manda mensagem, outro prega, um está lá na porta. E assim o corpo de Cristo, ele vai se movimentando e crescendo. Então nós devemos entender que nós somos cooperadores desse funcionamento. Que cada um deve entender a sua operação. Será que eu sou o que planta ou será que eu sou o que rega? Está entendendo, irmãos? Por exemplo, e isso não há limitação. Ou seja, não há desculpa para nós de nós não termos capacidade, ou dom, ou talento de sermos atuantes ou relevantes na obra do Senhor. Quer ver? 2 Coríntios 8. Abra junto comigo aí, por favor. Algum irmão, por gentileza, vou economizar um pouquinho de voz. 2 Coríntios 8, versículo 1 a 4. Assim pode ser na sua King James, eu gosto dessa versão aí. E depois o outro irmão leia para mim 2 Coríntios capítulo 9, até o versículo 2. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça de Deus, que concedeu a igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transportaram. Opa, então qual era a condição dessa igreja da Macedônia? Bom, essa igreja da Macedônia? Pobre, não é isso? Está escrito aí? Uma severa tribulação, passava luta, dificuldades, agruras, e ela era escassa de recursos. Continua. Extrema pobreza deles transportaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Amém. Então, olha como é que era o coração dessa igreja aqui. O sentimento de ser cooperador, participante, aquele que se envolve.
diz que eles solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Eles falaram, não, eu quero participar. Eu tenho pouco, mas o meu pouco, juntando com o do irmão, da outra irmã, do irmãozinho, vai ser muito e vai abençoar. Foi quando Jesus viu aquele povo, mais irmãos, sentado, Jesus viu a necessidade, Jesus perguntou, o que é que vocês têm? Um olhou para o outro. Aí um garotinho vem do nada. Ele fala, olha só Jesus, eu não tenho muito não, mas eu tenho 5 pães e 2. Alimentou a multidão. Glória. Às vezes o seu talento que você acha que é pouco, Deus transforma em muito. Então não esconda o seu talento. Não esconda o dom que está em você. Entenda que você é relevante para o reino de Deus. Importante para o reino de Deus. Não, mas eu sou assim, eu sou pequeno, eu não sei. Não, irmão. Uma criança chegou e falou assim, Jesus, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Imagina aqueles homens, trabalhadores, pescadores, pessoas que trabalhavam. Como é que pode? E aquele garoto apresentou o que ele tinha a Jesus. E Jesus multiplicou. Ele participou. Irmãos, coisa boa é ajudar, irmão. Por isso que o Evangelho diz, é melhor dar do que receber. É muito gratificante quando você abençoa alguém. E você vê aquela pessoa feliz. Imagina a alegria daquele garotinho. Todo mundo comeu, meu peixe, Jesus multiplicou. Olha que tremendo, mas você viu? Aquele pão que o Senhor me deu, aquele peixe, eu não comi tudo não, eu deixei guardadinho aqui e tal. Parece que Deus sabia. E quando eu vi, eu falei, não é muito, mas o que eu tenho eu vou apresentar. E ele apresentou. E Deus multiplicou, mano. Imagina a alegria daquele garoto. Uma coisa que eu nunca esquecia, meus irmãos, aprendi na nossa igreja lá, a gente se converteu. E eu carrego isso para mim. Questão de generosidade, contribuição. O pastor Elias falava assim, irmãos, coisa gostosa é você pensar assim, poxa, nessa hora o irmãozinho deve estar comendo um bife com a contribuição que eu dei. Quando ele está comendo arrozinho gostoso, feijão, com a contribuição que eu fiz. Rapaz, a goteira do telhado do irmão acabou, porque a gente se juntou, se uniu, fomos lá, trabalhamos, juntamos, e o negócio aconteceu, fluiu. Que maravilha! Isso traz alegria, mano, regozijo. E a ciência comprova. Quem faz o bem, vive bem, mano. Quem tem esse coração generoso, aberto, que percebe a demanda e não precisa ninguém dizer, e se coloca à disposição, irmãos, tem energia, tem saúde, Deus acrescenta, Deus aumenta, Deus dá. Porque essa pessoa ela entende que ela não é treino, ela é fonte. Nós precisamos não ser treino, mano, ser fonte, jorrar, acrescentar. Então o Filemão ele entendia isso. Ele era um cooperador, um participador, alguém que fazia parte daquilo ali. Não estava alheio, fora, como o pastor Jorge disse, mas ele estava inserido no contexto, fazia parte do contexto. Então essa igreja da Macedônia, ela falou, não, eu faço questão de participar, Paulo. A gente tem pouco, mas o nosso pouco vai se tornar muito e vai abençoar os santos que estão passando dificuldades igual ou pior do que a nossa. Então nós devemos entender isso, amados irmãos. Quem vai ler 2 Coríntios 9? Pode ler. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós. Só um momento, meu pastor. Ele disse que não preciso vos escrever-vos. Precisa fazer campanha? Precisa parar o culto, fazer momento ofertório? Não. O Espírito Santo convence, não. Pode continuar, não. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. Olha. E o vosso zelo tem estimulado a muitos. Percebeu? O zelo daqueles irmãos atuantes, cooperadores, começou a incentivar a outros, amor. Então, quando nós somos aquele cristão participativo, um exemplo simples, amado. O simples ato de acabar o culto e o irmão começa a juntar uma cadeira aqui e acolá, o outro fala assim, eu vou juntar pelo menos minha. Vai incentivando o outro. Nossa, as cadeiras não foram colocadas do nada, alguém colocou.
alguém chegou mais cedo, alguém colocou. Então, já que eu estou aqui, eu vou colocar também, eu vou ajudar, eu vou cooperar. Aí daqui a pouco o seu irmão chega mais cedo, ajuda a espalhar as cadeiras. Ele fala, o banheiro ali, eu posso jogar água? Então, ele olha, ele começa a fazer parte daquele contexto, mano. A inserir e ver a necessidade e trabalhando para o funcionamento do corpo. Não precisa, que ele vai enxergando, ele vai vendo, ele vai situando e aquilo vai incentivando a outras pessoas. Isso é ser igreja. Quando você pega o capítulo 16 de Romanos, Paulo utiliza o capítulo 16 todinho, só para agradecer as pessoas que cooperavam. Por exemplo, aqui, 16, versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o qual não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então Priscila e Áquila se colocaram em perigo por causa do apóstolo Paulo. Então olha o nível, amados irmãos, de entrega, de cooperação, de envolvimento com a obra de Deus. Aí ele vai citando pessoas e pessoas que eram companheiras, participantes, acolhedoras. A igreja estava inserida ali. Aqui, o versículo 6 de Romanos 16. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Muito por nós. Então nós devemos ter essa capacidade também de reconhecer quem trabalha muito pela igreja, quem se entrega muito pela igreja. O apóstolo Paulo, ele relata isso só falando da característica de Filemão, alguém que era cooperador. Agora, quando nós estamos diante de um dilema, amados irmãos, não há outra melhor ferramenta senão a oração. A oração é a chave que abre todas as portas. Quando o apóstolo Paulo entendeu que era uma situação de gerenciamento de crise, ele recorre à oração. Então, quando nós estamos diante de uma situação que é um gerenciamento de crise, nós devemos clamar ao Senhor. Se não, vejamos o versículo 4. Ele se apresenta, ele diz a sua condição, ele fala quem ele é, ele agradece a Filemão, diz que Filemão é útil, diz que Filemão é cooperador, ele agradece a possível esposa de Filemão, seus filhos, e agora ele entra em oração. Versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Olha só, amados irmãos, como é que Filemão era. Mas a Bíblia diz que Paulo sempre lembra dele nas orações dele. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, note, a fé vem pelo ouvir. Lembra que eu falei? Filemão aprendeu lá em Colossos. Foi lá e abriu a igreja, na casa dele. Mas agora a fé dele, que não é palpável, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas o fundamento daquilo que se espera, agora a fé dele precisa ser eficaz. Então Paulo começa a orar a Deus para que Filemão manifeste a fé dele venha ser posta em ação. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo, alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então Filemão era aquele crente, amados irmãos, que onde ele estava tinha alegria, ele animava, encorajava, incentivava, colocava assim, não irmão, vamos para o culto, não, hoje tem oração, não irmão, vai ter vigília, irmão, foi uma bênção, não, olha só, vai ter Santa Ceia, vai ter a ceia do Senhor, venha para a igreja, vai ter a palavra tremenda, o apóstolo Paulo vai estar lá, Timóteo também, no outro culto vai ser Timóteo que vai pregar, e irmão, você tinha que estar lá naquele culto. Então ele animava o coração das pessoas. Filemão era aquele tipo de crente, que ele mexia com a estrutura das pessoas. As pessoas entravam tristes na igreja, quando via Filemão, ficava alegre.
Ele tinha capacidade de colocar um sorriso no rosto dos outros. A pessoa entrava meio borocochô, meio moribundo, meio triste, meio corcunda de Notre Dame, dentro da igreja, tonelada nas costas, aquela coisa toda. Quando o Filemão já veio, ela, ô meu irmão, paz do Senhor, e abraçava. E a pessoa já pegava energia. Não é assim? Não tem gente, e tem gente que é assim, mano, que tem a capacidade de te levantar e a capacidade de botar para baixo. Lembra que eu já falei que alguma vez aqui, que eu tinha um amigo aqui que meu que é negativo demais? Estava comigo? Eu, não dá, né? Sol tá quente, para ele o mundo está acabando. Choveu, está acabando também. Está com dinheiro, está ruim. Está com pouco, é inferno. Então, uma Filemão não é aquele cara que reanima, coloca para cima, é aquele cara que tem vida. Filemão, ele foi encontrado por Cristo. Ele falou: eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho escravos, tenho servos, tenho esposa, tenho filho, mas eu não tinha nada, agora eu tenho tudo, eu tenho Cristo, eu fui lavado, redimido, liberto, edificado, eu vou ser salvo, eu vou para a eternidade, agora eu tenho tudo que é Cristo. Ele começava a contagiar as pessoas. Aí Paulo fala: Filemão, eu sei quem você é, eu entendo que você é esse tipo de gente que reanima o coração dos santos. Você coloca o coração dos santos para cima, para a vida. Você tem a capacidade de consolar pessoas. Você tem a capacidade de ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. Irmãos, a gente vive num tempo que hoje as pessoas não ouvem mais ninguém. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. A gente vive num tempo que as pessoas não têm mais capacidade de ouvir pessoas. E vai embora, todo mundo com uma pressa nervosa, e não ouve. Não ouve. Então, quando ele diz aqui: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos irmãos, dos santos, foi reanimado. Filemão desse tipo. Irmão, a gente precisa de gente assim, que sorri, que abraça, que coloca para cima, que brinca, que tem aquele coração voluntarioso, alegre, que coloca para cima. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, irmão. Mas isso, Paulo começou pela oração. Oração pela vida de Filemão. Ele lembrava dele nas orações. Há pessoas que a gente não deve esquecer, amado, de orar. Há pessoas que a gente deve lembrar sempre de orar. E colocar essa pessoa sempre no altar de Deus em oração. Senhor, eu coloco essa pessoa diante de Ti em oração, meu Pai. Essa pessoa tem um coração voltado para a Tua obra. Mas nesse momento ela se encontra abatida, triste. Ah, Deus, Tu és consolador. Levanta, restaura, dá vigor, vitalidade. E nos colocar em oração. Paulo, ele fazia isso. De todas as maneiras possíveis. Por exemplo, em Éfesos, olha como é que Paulo estava aqui. E ele monografou isso aqui, Efésios 3,14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A situação dos Efésios era tão crítica, e quando Deus operou e salvou, Paulo se colocou de joelhos para orar por eles, em humilhação por eles, diante do Senhor. Então devemos orar por essas pessoas, orar por vidas. Na vigília nós estávamos aqui orando, intercedendo, né, Marcelo? Foi glorioso, gostoso, irmãos. Que vida! Irmãos, clama por essa pessoa nesse exato momento, para a situação assim, assado, o irmão clamando, intercedendo. Irmão, agora por fulano, Bertano, Cicrano. E nós cremos que Deus, ele é poderoso para visitar essas pessoas e mudar o quadro e a situação. Paulo, ele recorreu à oração para tratar o coração de Filemão. A despeito de Filemão ser um camarada, cooperador, hospitaleiro, generoso, participativo, ele estava ferido, ele estava magoado. Ele tinha situações que precisavam ser resolvidas, amados irmãos. E às vezes a gente está dentro da igreja assim, sorrindo,
pregando, ajudando, cooperando, ofertando, dizimando, tocando, cantando, fazendo tudo, orando, sempre em movimento, sempre no gerúndio, mas com situações a serem resolvidas, com situações a serem tratadas. E Paulo, ele tem uma capacidade tremenda, meus irmãos, de reconciliar essas situações. Olha o versículo 8 até o 11, para nós entendermos isso daqui. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, aqui já fala da autoridade de Paulo, tá? Olha a autoridade aqui, ó. A gente precisa entender isso aqui também, ó. Entender princípios de autoridade, de quem nós devemos submissão e se colocar à disposição. Nós não somos um grupo paralelo, ou eu sou uma pessoa paralela. Não existe isso na igreja. Eu faço parte de um contexto, eu estou inserido debaixo de uma autoridade. Ah, minha autoridade é Deus, mas Deus constitui os homens. E a gente deve estar sujeita às autoridades que Deus estabeleceu. E dentro da igreja tem, amor. Então nós não somos, ou eu não sou, um grupo paralelo, uma milícia particular que opera do jeito que eu quero. Não. Tanto que quando eu vou pregar em qualquer outro lugar, eu recorro ao pastor Elvis e pergunto se eu posso, se devo, se ele me autoriza. Porque eu estou sujeito à autoridade dele. Eu não vou voando, não, eu sou pastorzão, não, eu tenho um pastor. E eu sou submisso ao meu pastor. Então, se ele tiver a autoridade de me mandar, eu entendendo que a ordem dele está debaixo da autoridade de Deus e sendo bíblica, eu me sujeito. Então, Paulo aqui estabelece um princípio de que? Autoridade. Olha o que ele disse aqui. Pelo que ainda que tenha em Cristo Jesus grande confiança para te mandar o que te convém, mas ele não vai recorrer a isso. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo. Aí você tira o nome Paulo e coloca no grego, o que é? Pequeno. Aí Filemão, imagina Filemão lendo isso aqui, ele entende, ele era grego. Ele era Saulo, o grande, o imponente. Se converteu, agora é Paulo, o pequeno. Aí ele entende a humildade do apóstolo. Aí ele diz assim, ó, e também agora prisioneiro, Jesus Cristo. Não, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro, ou seja, pequeno, frágil. Eu tenho autoridade. Mas agora, entenda-me, eu sou pequeno, eu sou frágil. Eu estou limitado. 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu te tornei a enviar. Então, qual era a questão, amado? Onésimo era escravo de Filemão. E por algum motivo, a carta não relata, Filemão fugiu. Filemão cometeu alguma coisa pelo qual ele sabia que poderia ser punido e talvez até com a própria morte. E ele foge. E Filemão, ele fica ali, irmãos, enfurecido, indignado. E por algum motivo, Onésimo, ele vai parar na casa de Paulo, onde Paulo está preso. Você já viu aquelas pessoas assim, que só vai para a igreja quando o bambu está torando? Porque a igreja era na casa de Filemão. Onésimo morava na casa de Filemão, era servo, escravo. Certamente ele via os cultos, mas ele não se converteu lá. Você já viu gente, amado? Por exemplo, eu tenho, a partir de mim, amado, vários irmãos meus foram se convertendo. Mas tem algum deles aqui? Não tem. Mas foram vendo testemunho, postura, conduta, e foram se convertendo em outros locais, em outros redutos. Então Filemão, Onésimo, estava na casa de Filemão, não se converteu na casa de Filemão, mas se converteu na prisão. Lá com o apóstolo Paulo. Por algum motivo ele para lá. Se ele conhecia Paulo ou não, a Bíblia não fala, não relata.
Certamente ele tinha conhecimento do apóstolo Paulo, acredito eu. Mas ele, como escravo, ele poderia ser detido. Mas ele vai lá, ele para lá. Lá na casa, na prisão de Paulo. E lá, ele se converte ao Evangelho. Tanto que ele chama ele de meu filho que gerei. Eu lembro do texto de Gálatas 4,19. Filhinho, por quem de vós sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Aí Paulo faz aqui um trocadilho de palavras. Paulo é muito inteligente, amado. Ele faz um trocadilho de palavras aqui, ó. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual ao longo do tempo te foi inútil. Porque o nome Onésimo no grego significa útil, proveitoso. Ele fala, ele é útil. Agora para você ele é inútil, mas ele é útil. Então, há momentos na nossa vida, amados irmãos, escute isso aqui é profundo e é forte. Há momentos na nossa vida que por algum motivo ou circunstância, como a Bíblia não relata, de repente a gente sabe, um marido sai de casa, uma esposa sai de casa, um filho se revolta e sai de casa, tem tudo e sai de casa, como Onésimo, saiu de casa, ele foi embora. Eu acredito no Senhor, amado, como Filemão se converteu, ele não tratava mal Onésimo. Mas como Onésimo não era convertido, ele causou algum dano a Filemão. E Filemão, de repente, ficou irado, ficou decepcionado também, indignado muito, se sentiu traído, nossa. Mas no espírito, irmãos, o crente, quando ele é ferido, magoado, mas quando ele se coloca à disposição do Senhor, na dispensação de Deus, e se coloca disposto a se submeter e fazer a vontade de Deus, irmãos, ele se entrega, ele se submete e ele obedece, amado. Filemão certamente perdoaria. Não precisaria o apóstolo Paulo escrever. Sabe por que ele escreveu? Para eu e você aprender isso daí. Que quando por algum motivo, razão, circunstância, a gente for ferido, traído, enganado, decepcionado, e alguém nos deixar, nos abandonar, a gente tem a capacidade de perdoar. De perdoar. Uma coisa é saber, outra coisa é viver. Uma coisa é ter informação, outra coisa é colocar em ação. Então agora Filemão foi posto à prova. Então, entenda que a sua esposa é útil para você, seu marido é útil para você. Ah, pastor, ele está bebendo, está fumando, ele xinga, ele não é da igreja, ele é rebelde, truculento, ele é arrogante, prepotente, ele se converte, ele é duro, ele é soberbo. Você pode achar que ele é inútil, mas para Deus é útil. Você pode achar que seu marido é inútil, mas para Deus é útil. Você pode achar que seu filho é preguiçoso, mulambento, gestelento, não faz nada, faz tudo errado. Você pensa que ele é inútil, mas para Deus ele é útil, amado. Ele é proveitoso, mas fugiu, está na rua, está no crime, está no crack. É inútil, não presta mais, não. Deus é especialista em transformar pessoas, a tornar pessoas que eram inúteis em úteis. Alguém dava alguma coisa para o gadareno? Morando no cemitério, olha o lugar do cara, amarrado em grilhões e cadeias, com cadáveres, batia nas pessoas, ficava nu, pelado, causava um caos social. Ninguém ia lá visitar aquele cara, e quem passava por ali, ele batia, agredia. Ele era uma má sociedade, não valia nada, não prestava nada para ninguém. Aí Deus levanta alguém. Quem? Jesus Cristo, Senhor. E ele vai lá em Gadara. Onde ninguém quer ir, Deus vai. Onde todo mundo ignora, Deus vai atrás, amado. Onde todo mundo acha que já era, é inútil, é imprestável, Deus fala, não, é matéria-prima para milagre. Eu irei atrás, vou transformar. Ele foi atrás do gadareno. O paralítico, ali, mendigando, não presta para nada. Deus foi lá e levantou. O cego de nascença, mendigando. É esse que estava mendigando. Mas quem que pegou? Foi ele ou os pais para que nascesse assim? Nem ele nem os pais. Mas ele assim está para que nele se manifestem as obras de Deus. Então de repente o filho está assim, é para que nele se manifeste a obra de Deus. De repente a esposa está assim, é para que nela se manifeste a obra de Deus.
é para lapidar a sua fé, é para moldar o seu caráter, é para tratar ela, mas também tratar você, é para tratar ele, mas também é para tratar você, é para tratar o seu filho, mas também é para tratar você. Então, entendamos que ninguém, amados irmãos, é descartável no reino de Deus. Todos são úteis para o reino de Deus. Porque Deus vem para resgatar pessoas. A mulher encurvada, os leprosos, os cegos, eram inúteis. Pedro, mas Deus falou, não, é útil. É útil. Então ele diz para Filemão, que falou, olha só, entenda o nome dele é Onésimo, é proveitoso, é útil, é alguém funcional, ele está me ajudando aqui, ele pode te ajudar aí, eu gerei ele aqui, ele foi salvo aqui. Agora Paulo ele vai trabalhar com a reconciliação e o perdão. E como isso é difícil, meus irmãos, nesses últimos tempos. Reconciliação, perdoar, colocar-se na condição de falar, mas eu não fiz nada, não foi eu que causei, eu não procurei isso, mas eu vou dar um voto de confiança, vamos colocar à disposição. Vejamos o versículo 12 em diante. Então Paulo agora está dizendo que Filemão é útil. No momento para Filemão, ele era inútil, prestava para nada. Mas Paulo fala, não, agora a ti e a mim é muito útil, eu te tornarei a te enviar. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha a apelação dele. Eu também o quisera conservar comigo. Ou seja, falando, Filemão é bom demais, eu vou deixar ele aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas agora quis fazer, mas nada quis fazer sem o teu parecer, ou seja, sem o teu consentimento, ou seja, porque ele te pertence, ele é teu escravo, não é meu. Então eu queria te informar, eu queria até que ele ficasse comigo, mas eu não vou fazer isso sem a tua autorização, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Olha o pedido do apóstolo Paulo, amados. Assim, pois, se me tens por companheiro, ou seja, se me tens por irmão em Cristo, por autoridade sobre a tua vida, é isso que ele quer dizer. Receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Aqui, amados irmãos, sabe o que é? Sem doutrina, ele colocou aqui a doutrina da substituição de Cristo. Era nós que deveríamos estar na cruz. Era nós que deveríamos receber o preço do pecado. Mas Cristo colocou no nosso lugar e pagou a nossa conta. Paulo está falando, se ele te causou dano, se ele te furtou alguma coisa, coloca na minha conta. Eu pago isso. Eu te restituo o que ele te causou. Onde eu parei? 19. Paulo, de minha própria mão me escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Então, irmãos, ao ouvir, ou melhor, ao ler isso daqui, você imagina como é que Filemão ficou? Imagina, um pedido do apóstolo Paulo. Tem como negar o negócio aqui? Não tem como, irmão. Não tem como. Primeiro, ele coloca a autoridade dele, ele coloca a humildade dele, ele coloca o coração de Filemão na jogada, e diz que Onésimo se converteu, que ele mudou.
e que agora é para ele receber Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Não como funcionário, mas como irmão na carne e irmão em Cristo. E receba ele como você recebesse a mim. Porque a gente não tem esse negócio? Vem um, não, chegar a autoridade aqui, irmão, a gente bota o 22 em cima dele. Ele é o prefeito da cidade, ele é o vereador, bota em cima dele. Mas se chegar um outro qualquer, deixa aí. Mas Paulo falou, não, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. O mesmo carinho que você ia ter comigo, tenha com ele. Aí o negócio muda. Então, quando há o processo de reconciliação, é tratar o outro como você trataria Cristo. É amar o outro como você ama Cristo. É receber o outro como você recebeu a Cristo. Não é de qualquer maneira. É com amor. Isso é reconciliação e perdão. Sabe por quê, irmãos? Deus nos perdoou. Se Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. E perdão não tem a ver com emoção, tem a ver com obediência, tem a ver com submissão, tem a ver com racionalidade fundamentada na palavra. Entendendo que nós estávamos separados de Deus em Cristo, nós fomos reconciliados com Ele. Nós estávamos em guerra, em litígio. E Cristo, como o apóstolo Paulo, nos reconciliou com Deus. Agora, reconciliados com Deus, nós devemos nos reconciliar com os homens, uns com os outros. E sem fazer ponderações, amor. Nós queremos fazer ponderações, justificações. Não há. Não há. Eu queria ler alguns textos aqui sobre perdão para nós entrarmos na conclusão final, amado. Reconciliação e perdão. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Abra junto comigo, por favor. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim a santa palavra de Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Lembra que eu falei? A substituição. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando em nós as nossas transgressões, mas aonde que ele imputou? Em Cristo. Paulo falou, se ele te causou um dano, eu pago. Nós causamos danos a Deus? Quem que pagou? Cristo. Então, se um filho nosso nos causar dano, a nossa função é perdoar, amar. Que o amor constrange, amado. O amor constrange. E quando há o arrependimento, o perdão opera. Ao pecador, é só ele se arrepender que Deus perdoa. 1 João 9 fala assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Colossenses 3,13 diz assim, zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Seja a vossa paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Jesus fala assim, ó, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você com ele, é ele com você. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Então o perdão é necessário. O perdão cura as feridas. O perdão trata e fecha as brechas da alma. Quem não perdoa dá lugar ao diabo. A Bíblia diz assim, ó, acho que eu deixei esse texto aqui.
Acho que não. Mas eu acredito que é 2 Coríntios 2,10. Abre aí. Vê se é esse. Ele fala sobre perdão e Paulo conclui falando que Satanás ele trabalha nessa questão e a gente não deve ignorar isso. Vê se é isso aí. Alguém abre ele para mim, por favor. Vai dizer assim, que a quem perdoarmos alguma coisa, também eu. Deixa eu ler de novo. E a quem perdoarmos alguma coisa também, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Opa! Então se eu não perdoar, eu sou vencido por quem? Satanás. É sério ou não é, gente? Agora imagina, a igreja está na casa de Filemão, o culto está lá, Deus opera lá. Filemão é um cara hospitaleiro, agregador, mas não perdoa, está dando lugar a quem? Ao diabo. Então não adianta a gente fazer média ou sala, ou cerimônia ou pintar um personagem. Devemos ser verdadeiros e sinceros. E se tem algum litígio, devemos resolver o litígio e tratar o litígio, porque senão nós somos vencidos por Satanás. Leu 11, tem um negócio do ardis ainda, se eu não me engano. Porque não ignoramos os seus ardis. Né? Exatamente. Ou seja, maquinações, engenhosidade. Ou seja, Satanás, irmãos, ele utiliza de situações, subterfúgios, maneiras, circunstâncias, para que a gente tenha razão. Não, eu tenho razão nisso aqui. Aí o diabo coloca ali a situação e você não se dobra. Aí Satanás, é isso mesmo. Aí a gente acaba sendo vencido por ele. E a gente não pode ignorar os seus ardis. Que possamos perdoar mais, amar mais, sermos mais voluntariosos, generosos, entregues para vivermos o melhor de Deus. E para finalizar aqui, 22 a 25, Paulo ele termina a sua carta, mais uma vez relatando a importância dos seus cooperadores. E juntamente prepara-me também pousada, ou seja, um quarto. Ele está falando, eu vou sair daqui da prisão, eu vou aparecer na sua casa, e eu quero ver Onésimo aí, cultuando aí, e eu vou estar aí, para ver como que você está tratando ele. Porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Salve-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, a Marcos, Aristarco, a Demas e Lucas, meus companheiros. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem algumas pessoas que Paulo teve problemas, você sabia disso? Oi? Demas é um. O que Demas fez? Ó, foi lá para Tessalônica Crescente. Marcos também, Paulo teve problema. Mas aqui esses caras estão aqui, gente. Oi? Só o Lucas ficou. Então note que ele teve problema também com o Pedro. Paulo também não era fácil não, gente. Oi? Barnabé teve litígio com o camarada. Olha, vamos enumerar. Demas, Marcos, Barnabé, que é Silas, Pedro. Aí. Então, Paulo, ele teve problema de relacionamento. Mas a questão não é ter o problema, a questão é resolver. Ele tratou essas questões. Teve problema com todas essas pessoas, mas com todas elas ele enfrentou. Ele não botou a sujeira para debaixo do tapete, não. Ele resolveu. E falou, essas pessoas são importantes para mim. São úteis. São importantes. Eles não são inúteis. Eles são úteis. E por isso a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Isso fala da importância dos irmãos. Então essa carta pequena, porém profunda, ela nos ensina muitos elementos para a vida cotidiana, para a vida diária. Semana passada eu estava aconselhando um jovem que está um tempo sem falar com o seu pai, indignado, e ele tem razão, mas não adianta ter razão e não ter paz, irmão. Eu falei, independente do erro do seu pai, você deve honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo.
Ele se encontra num momento de debilidade. E se ele fechar os olhos? Imagina o remorso que você vai carregar na sua alma. Então, irmão, não tenha razão, tenha paz. Vai no seu pai, chama para tomar um açaí, está quente, chama para tomar um açaí, para jantar, para almoçar. Leva ele na piedade, bota ele no carro, leva ele lá. Troca uma ideia, pede perdão, se reconcilia, você vai ficar melhor, você vai ficar bem. E isso, irmãos, opera a graça do Senhor. E essa família vai restaurar. Mas tem que haver a disposição de perdoar. Paulo falou para ele: eu posso te mandar, mas eu quero que você se mova voluntariamente. Você se mova pelo seu coração. Então nós aprendemos sobre a liberdade da palavra, sobre a colaboração na obra de Deus, o poder da oração da igreja. Paulo se colocou de joelho primeiro para orar, para que Deus trabalhasse no coração de Filemão. O poder da reconciliação, do perdão, de que ninguém é descartável na obra de Deus, muito menos na vida, e a importância do corpo de Cristo. Fala, mamãe. O senhor falou das três situações que a gente aprendeu hoje aí. Eu queria ter seu comentário sobre a reconciliação que o senhor falou aí agora também. Que a gente vê a maneira pela qual Paulo ele vai tratar com essa situação, porque ainda que com a autoridade que ele tinha, ele não chega para Filemão impondo: não, você tem que pegar o método e trazer na sua casa de novo. Ele vai e começa se humilhando diante dele, daqui a pouco ele começa na oração, e depois ele não usa a autoridade que tem, como foi no 8 aqui que o senhor deu aqui, ó. Sim. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar, mas ele não usa disso. Ele vai, o meio pelo qual ele vai tratando com a situação, a ponto de chegar e começar a falar da situação para Filemão, para trazer ele de volta ao inicial dele. Aqui eu já aprendo nesse dia de hoje acerca disso, de como a gente tem que tratar, no caso de uma reconciliação. Essa carta aqui para mim, ela é meio que um manual pastoral de reconciliação. Pegando até nessa parte dele. Então, uma vez eu utilizei uma situação com um casal, ano passado isso, em que eu falei: dá esse voto de confiança para ele na minha garantia, me dá só um mês. Um mês é muito. Eu vou sair de casa. Não vai, não, vai ficar aí, só me dá um mês. Eu fiquei um mês com aquele homem ali, doutrinando, discipulando, quebrando, e ele também igual caranguejo bravo na mata. Calma, assim, assado. Estamos juntos até hoje para nós. Mas foi bravo o negócio. Mas dei um voto de confiança para ela. Eu falei assim: não é por ele, mas por mim. Me dá só esse voto de confiança. Um mês. Como Paulo falou, coloca na minha conta. Eu me coloco. Eu fico disponível para pagar isso daí. Como quem diz: se ele não mudar, mudou. Então aqui é meio que um manual de reconciliação, de muita sabedoria, de muita humildade. De Paulo falar: posso te mandar, mas eu vou pelo caminho do amor. Então Paulo ele vai assim, mas quebrando Filemão assim, na moenda, devagarzinho. Filemão vai lendo e vai falando: cara, pô, é verdade. Pô, Onésimo, cara, escravo bom até, trabalhava aqui, trazia um café, águazinho. Tudo bem, eu entendo. Entendeu, gente? Então, quem a gente às vezes despreza, pode ser uma ferramenta tremenda na nossa vida e na nossa história. Então, essa carta aqui, ela ensina demais, amado. Demais, e eu amo essa carta aqui de Paulo a Filemão. Amém, amados? Podemos terminar? Vamos ficar de pé? A glória da terra. Eu nunca mais vou ler essa carta da mesma maneira. Oi? Eu acho que eu nunca mais vou ler essa carta da mesma maneira. É uma perspectiva boa, né, dessa carta aqui. Uma carta muito maravilhosa. Você consegue enxergar o cenário, o ambiente, a história que envolve essa situação aqui, com a glória do Senhor. O irmão faz a oração aqui, amém? Oração final, para nós irmos para casa. E se alimentar cada vez mais dessa palavra aqui. Vou escolher, hein, Marcelo, por favor. Salvando mais a igreja para a parte do Senhor. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, glorificamos o Senhor na noite desse dia e por todos os dias da nossa vida, Pai. Porque verdadeiramente, Senhor, o Espírito revela a nós aquilo que está além da letra, Senhor. Quantas vezes eu, talvez alguns de meus irmãos, já passamos por essa carta e talvez não tenhamos dado real valor a todo esse ensinamento maravilhoso que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Pai, mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu Filho amado Jesus Cristo e por esse carinho, esse cuidado, esse zelo que o Senhor tem para com a tua igreja, Pai. Ministrando, ensinando, Pai, aquilo que nós realmente devemos viver, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que a cada dia mais nós venhamos já viver lá fora tudo que é ensinado, Senhor. Que venhamos, Pai, ser uma carta viva da tua palavra, Senhor, para que mais e mais pessoas possam conhecer o seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre, Pai. Muito obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor. Que nós possamos voltar para nossas casas em segurança, Senhor. Que possamos chegar, Pai, refletindo e pensando, Pai, sobre tudo que foi falado, Senhor. E que venhamos cada vez mais ter esse desejo dentro do coração, Pai, que é o Senhor que coloca, de estarmos perto do Senhor, aprendendo no seu tempo, Pai. Muito obrigado por tudo. Te agradeço em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, amados? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você ouvir, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? e operando o nosso Deus, Quem impedirá? tudo que operou, ele pode pedir a todos a paz. O Senhor nos abençoe. Uma noite maravilhosa em nome de Jesus, amado. E sábado temos o evangelismo na praça ali, amém, amado? A partir das 19 horas.